E o que o governo americano tem a ver com o caso de corrupção que ocorre no Brasil e cujo prejudicado é o patrimônio público brasileiro? O que o governo americano tem a ver com isso? Então, não me parece lícito agentes públicos brasileiros terem atribuído indenização ao Estado americano. E são indenizações pleiteadas pelo DOJ. E aí, qual que é o problema que surge? Por favor, todo mundo que está nos vendo, quando tiver um saco, entra no site da Álvares Marçal e vão lá pesquisando. Vocês vão encontrar pelo Google, pelo nome das pessoas, tal, que a grande parte do boarding dessa empresa é advinda do DOJ, alguns do FBI, etc. Ou seja, é gente com relação muito íntima com essas agências, que foram beneficiadas em bilhões de reais por acordos tratados na Lava Jato. O que nós temos que investigar também? Se houve algum pedido dessas agências para contratá-lo. Isso é possível, através de investigações, etc., você saber. Se houve esse pedido, opa, aí há um problema político gravíssimo. Como é que nós vamos eleger presidente? Um sujeito que trabalhou no exercício de função pública para os interesses de um Estado estrangeiro, contrário aos interesses nacionais, de forma detrimentosa ao patrimônio público brasileiro, porque esse dinheiro era para ir para o patrimônio público brasileiro, não para os gringos. Não foi nenhuma empresa americana estatal, o Estado americano não sofreu R$1 de prejuízo com eventuais corrupções da Petrobras e desvios, etc. Não sofreu R$1 de prejuízo. Se houve prejuízo, foi a Petrobras que sofreu, a empresa brasileira. Então, é ela que tem que ter o patrimônio recomposto e a União, né? Ou seja, o nosso Estado. Né? Então, você atribuir indenização a governo estrangeiro, a entidades ou autarquias ou agências de governo estrangeiro, é algo grave, é algo, a meu ver, imoral, ilegal e, principalmente, uma traição aos interesses do país. E veja, o cara é candidato a presidente da República. Olha a importância política da gente saber disso. Não estou dizendo que houve isso, estou dizendo que, que se desconfia naturalmente quando se vê os fatos. E como o Marco Aurélio sempre ressalta, tem que ver a natureza da prestação de serviços dele, a forma de contrato. Ele recebeu luvas e ele devolveu essas luvas. Porque, veja, ninguém contrata e paga luvas para um sujeito trabalhar 10 meses, 1 ano no escritório. Não existe isso. Outro aspecto que levanta, a Álvares Marçal, como empresa, ela tem um desejo de ser discreta. Eu sou advogado de empresas em geral, eu nem falo o nome delas aqui em geral. Quer dizer, empresas em geral gostam de manter discrição, que é natural. Né? A Marçal tem um discurso de anticorrupção e transparência e tem vamos dizer, uma postura de buscar discrição, como é natural nas atividades dela. Aliás, as atividades dela exigem mais isso do que qualquer outra empresa, outro tipo de empresa. Contratar o Moro não é algo natural. Porque o Moro é uma figura polêmica, já era quando foi contratado. Uma figura sobre que recai desconfiança de ter abusado de poder para interferir na democracia brasileira, que saiu do cargo de juiz para o presidente que ele ajudou a eleger usando de funções judiciais. Quer dizer, é no mínimo uma questão polêmica. No próprio Estados Unidos é polêmico. Tem um monte de gente lá que hoje critica isso, critica o Moro, critica a Lava Jato. Não é uma questão simples. Né? Então, ao contratar uma pessoa assim, a empresa se expõe. Quer dizer, isso reforça a minha preocupação que pode ter havido algum pedido político, sim. Então, essas coisas todas, do serviço que foi prestado, se ele foi prestado, como foi, das formas do pagamento, da correspondência entre o que recebeu e o que prestou, e principalmente, na meu ver, se houve ou não algum pedido político de agências norte-americanas para contratá-lo, essas questões têm que ser esclarecidas e vão começar a ser esclarecidas agora. Mas vejam, de qualquer forma, há uma circunstância aí que é complicada. A empresa que ele foi trabalhar é a responsável por tocar as recuperações judiciais de várias empreiteiras envolvidas na Lava Jato, empresas grandes, e que recebeu um faturamento, segundo o Tribunal de Contas, de 2/3 do que ela faturou no seu estágio no Brasil foi dessas empresas. Isso já, por si só, começa a necessitar de uma investigação. O Moro foi juiz desse caso, e um juiz que se colocou como comandante da investigação e da acusação. Veja, um juiz que se coloca assim, que o próprio site da empresa colocava ele assim, e agora ele colocou numa entrevista. Então, tudo isso é desculpe, mas... E tem um outro detalhe que é assim, a justiça humana. Não estou falando de uma justiça principiológica da democracia. Eu acho que todos têm que ter direitos e garantias. Mas tem uma dimensão humana nas coisas. Se eu julgo os outros por uma determinada régua, eu tenho que aceitar ser julgado por essa mesma régua. E isso não ocorre no caso de Moro. Se fosse alguém que tivesse esse nível de suspeita na Lava Jato, estaria preso, estaria com busca e apreensão. Não tem esse mimimi de ficar esperando ele divulgar se quiser. Né? Estaria com busca e apreensão, né? Estaria com quebra de sigilo, teria ordem para a empresa fornecer as informações, e ele estaria preso, preventivamente. Então, Moro tem que estar disposto a ser julgado por essa régua.
Isso eu falo no plano humano, não estou falando no plano... Você vai perguntar, você acha que ele tem que ser julgado assim? Eu falo, não, nenhum ser humano tem que ser julgado assim. Mas isso é a minha opinião de um constitucionalista que defende valores humanísticos, de democracia e de igualdade e liberdade. No plano humano, da ética pessoal, do caráter, ele tinha que se dispor a ser julgado pela régua que ele julgou os outros. Senão isso revela uma profunda deficiência de caráter. E isso é importante o eleitorado avaliar na hora que elege um presidente da República. Nós não estamos elegendo uma máquina, estamos elegendo um ser humano. Temos que nos indagar, sim, a respeito do caráter dele. Um sujeito que tivesse caráter, ele iria querer ser julgado pela régua com que ele julga os outros. Um cara sem caráter, não. Julga os outros por uma regra e a si próprios amigos por outra.